Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de realizar alguns exercícios complementares envolvendo o critério da comparação de razões. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixe o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área de comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões a respeito de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu colega que queira aprender um pouco mais de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo em particular é ampliar as ideias que vêm a partir do critério da comparação de razões. Há um vídeo neste canal, eu vou deixar o card no alto da tela para que você possa assisti-lo depois, no qual eu apresento o critério da comparação de razões, demonstro e faço alguns exemplos introdutórios, mas para que se possa entender como este critério de fato é aplicado. Neste vídeo, eu vou ampliar a ideia do critério da comparação de razões, pegando exercícios que eu classificaria como intermediários. Ou seja, para resolvê-lo, não basta somente fazer uma manipulação algébrica. Você precisaria de algo mais. Neste caso, eu chamo de intermediário porque o primeiro teorema que está na sua tela, e é o que eu irei demonstrar, ele surge como uma necessidade no momento em que você está fazendo os exemplos que eu apresentarei em seguida. Desta forma, a construção natural do conhecimento aqui seria a seguinte: eu pegaria um dos exemplos, ou o exemplo 1 ou o exemplo 2, que serão feitos em seguida, e no meio do caminho eu vou sentir a necessidade de demonstrar um fato. Aí, com a demonstração deste fato, partindo do pressuposto que é verdade, eu acabo concluindo o resultado. Aqui, no nosso caso, eu adotaria um caminho inverso. Eu vou demonstrar primeiro o resultado, este teorema que está na sua tela, e aí no meio do exercício, no momento que aparecer a necessidade de utilizá-lo, eu só vou aplicar de uma vez. É por isso que eu classifico esse tipo de exercício como intermediário, porque no meio da manipulação, a necessidade deste teorema vai parecer natural, ou seja, ela vai estar meio que escancarada ali. Um exercício que eu classificaria como avançado é aquele que, mesmo fazendo manipulação, você precisa de outros resultados que não são tão óbvios naquele momento. Portanto, sem mais delongas, passemos aos nossos estudos. Como eu disse, inicialmente eu vou demonstrar esse teorema. Então eu tenho alfa, um número real. O alfa eu estou partindo do pressuposto que é maior do que 1. Então nós provaremos que, para todo x maior ou igual a menos 1, 1 mais x elevado a alfa é maior ou igual que 1 mais alfa x. Além disso, para todo x maior que menos 1, x não nulo, nós provaremos que ln de 1 mais x é menor do que x. A demonstração deste resultado não é difícil e ela parte do seguinte. Veja, no item A, eu vou considerar inicialmente uma função. E a função que eu vou considerar, ela é dada por f de x igual a 1 mais x elevado a alfa menos alfa x menos 1. Isso para x maior ou igual a menos 1. Então,
eu vou primeiro identificar onde esta função é crescente. Perceba que eu estou lidando com uma função contínua e, para identificar onde ela é crescente, eu vou utilizar o teste da primeira derivada, ou seja, eu vou identificar onde f' de x é maior ou igual a zero. Portanto, vamos resolver esta inequação. F' de x seria a derivada da f. Perceba que, para derivar a função, inicialmente eu vou derivar 1 mais x elevado a alfa. E aí, neste caso, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Portanto, isso se torna alfa vezes 1 mais x elevado a alfa menos 1, vezes a derivada de 1 mais x, que é 1, menos a derivada de alfa x, que é alfa, menos a derivada de 1, que é 0. Então, não vou considerar. Portanto, a derivada fica alfa vezes 1 mais x elevado a alfa menos 1, menos alfa. E aí eu quero verificar onde isso é maior ou igual a 0. Perceba que eu posso colocar um alfa em evidência. Então, isso se torna alfa vezes 1 mais x elevado a alfa menos 1, menos, agora quando eu divido este segundo alfa por alfa, fica igual a 1. E isso eu estou verificando onde é maior ou igual a 0. É o que eu desejo fazer. Perceba agora o seguinte. Como o alfa é maior do que 1, o alfa é positivo. Então, eu posso dividir essa inequação inteira por alfa e eu não altero a desigualdade. Portanto, eu vou ter 1 mais x elevado a alfa menos 1 maior ou igual a 0. Ou 1 mais x elevado a alfa menos 1 maior ou igual a 1. Agora, eu quero observar o seguinte. Eu vou fazer um quadrinho aqui do lado só para escrever uma função. Eu vou chamar a função g de x elevado a alfa menos 1. A primeira coisa que eu quero observar é que se o alfa for maior do que 1, então alfa menos 1 é positivo. Portanto, a função que eu tenho é x elevado a algo positivo. Se esse x estiver no semi-eixo positivo, ou seja, ele for maior ou igual a 0, a função se torna crescente ali. Agora vamos olhar para a nossa desigualdade. Perceba que eu tenho algo elevado a alfa menos 1, que é positivo, e este 1 eu posso ler como 1 elevado a alfa menos 1, porque 1 elevado a alfa menos 1 é igual a 1. Por outro lado, como x é maior ou igual a 1, vou fazer um segundo quadrinho aqui. Aliás, corrigindo, o x é maior ou igual a menos 1, isso implica em dizer que 1 mais x é maior ou igual a 0. Portanto, perceba, essa desigualdade, na realidade, seria de dois elementos desta função g, considerando que os dois elementos, ambos, são maiores ou iguais a 0. Portanto, como eu sei que no semi-eixo positivo a função é crescente, isso me permite escrever que 1 mais x é maior ou igual a 1. E, portanto, daqui eu tiro que x é maior ou igual a 0. Portanto, esta função ela é crescente quando x é maior ou igual a 0. Vamos registrar isso. Assim, f é crescente para x maior ou igual a 0, que eu vou registrar como r+, e, consequentemente, como a função está definida para todo x maior ou igual a menos 1, ela vai ser decrescente em menos 1, 0.
Tendo observado isto, agora eu posso fazer algumas análises. Veja, a primeira é a seguinte. Se o x for maior ou igual a zero, pelo fato da função ser crescente em R+, eu posso dizer que f de x é maior ou igual a f de zero. Porém, quem seria a f de zero? Seria 1 mais x, o x agora é zero, elevado a alfa, menos alfa vezes x, o x é zero, menos 1. Então, eu tenho 1 mais 0, 1, elevado a alfa, 1. Menos alfa zero, menos 0, menos 1. 1 menos 0, 1 menos 1, 0. Logo, o que eu estou observando é que a f de x é maior ou igual a 0. Isso para todo x pertencendo a R+. Agora, a segunda coisa que eu vou observar é o seguinte. Quem seria a f de menos 1? Então, novamente, isso ficaria 1 menos 1 elevado a alfa, menos alfa vezes menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0, elevado a alfa, 0. Menos alfa menos 1, alfa menos 1. E alfa menos 1 é positivo, porque o alfa é maior do que 1. Agora, como f é decrescente em menos 1, 0, segue que a f de x ela precisa ser maior ou igual a 0 se o x pertence a menos 1, 0. Uma forma de você verificar isso é o seguinte. Vou fazer um quadrinho aqui só para explicar qual é a ideia. Então, eu vou representar aqui um intervalo menos 1, 0. Então, aqui está menos 1. E aqui eu estou no ponto 0. Nesse ponto em particular, se eu estivesse olhando para o plano cartesiano, o gráfico da função teria que passar por aqui. No ponto menos 1, pensando no gráfico da função, ele seria positivo. Eu estou enxergando para cima deste eixo positivo, para baixo negativo. Suponha que em algum ponto, no meio deste intervalo, esta função fosse negativa, digamos aqui. Então, o que aconteceria com o gráfico desta função, considerando que é uma função contínua? A função seria decrescente, então teria que descer até aqui. E a partir deste ponto, deste pedaço do intervalo menos 1, 0, ela voltaria a crescer. O que seria absurdo, porque a função é decrescente no intervalo inteiro menos 1, 0. Por isso é que eu tenho certeza que a f de x neste intervalo tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, a f de x é maior ou igual a 0 se o x está entre menos 1 e 0. E também ela é maior ou igual a 0 se o x for maior ou igual a 0. Logo, eu posso dizer que a f de x é maior ou igual a 0 se o x for maior ou igual a menos 1. Porém, isso significa dizer o seguinte, que 1 mais x elevado a alfa menos alfa x menos 1 é maior ou igual a 0 se x for maior ou igual a menos 1. O que é equivalente a afirmar que 1 mais x elevado a alfa é maior ou igual a 1 mais alfa x
para x maior ou igual a menos 1. E isso era precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar neste item A. Para demonstrar o item B, nós faremos o seguinte. Eu vou pegar novamente uma função. E esta função agora vai ser dada por f de x igual a ln de 1 mais x menos x, isso se o x for maior que menos 1. Daí, no primeiro momento, eu vou verificar onde a função é estritamente decrescente. E aqui eu quero fazer uma ligeira observação. Veja, se eu estou calculando onde a função é crescente, eu calculo onde f' de x é maior ou igual a zero. Se eu quero calcular onde ela é decrescente, eu calculo f' de x menor ou igual a zero e resolvo essa inequação. Agora, se eu quero pegar o estritamente crescente ou o estritamente decrescente, em cada caso eu preciso eliminar a igualdade. Porque quando eu estou falando de uma função decrescente, só desta forma, eu estou admitindo que o valor da função ao longo de intervalo diminui ou pode ficar constante. Ou seja, eu tenho uma diminuição, de repente fica um pouco constante, depois diminui de novo e assim por diante. Para poder eliminar esta possibilidade de ser constante em qualquer momento, ou seja, para garantir que a função seja estritamente decrescente, eu vou considerar apenas f' de x menor do que zero. Porque quando a função é constante, a derivada se torna igual a zero. Então, ao analisar esta inequação agora, eu estou eliminando a possibilidade dos valores da função se estagnarem durante um tempo. Agora, resolvendo esta inequação, perceba que a derivada de f' de x é a derivada de e. Novamente, usando a regra da cadeia para derivar ln de 1 mais x, isso fica 1 sobre 1 mais x, vezes a derivada de 1 mais x, que é 1, menos a derivada de x, que é 1. E eu vou verificar onde isso fica menor do que zero. Isso é equivalente a escrever que 1 sobre 1 mais x é menor do que 1. E agora eu quero fazer uma observação. Perceba que, como x é maior que menos 1 neste caso, isso é equivalente a dizer que 1 mais x, basta passar o 1 para o outro lado, é maior do que zero. Ora, se 1 mais x é maior do que zero, então eu posso multiplicar essa desigualdade inteira por 1 mais x, que eu não altero a desigualdade, ela continua o menor ali. Então eu vou ter 1 mais x vezes 1 sobre 1 mais x, menor que 1 vezes 1 mais x. Este termo corta com este, e portanto, aqui eu estou concluindo que 1 mais x é maior do que 1. Mas isso só acontece se eu considero x maior do que zero. Ou seja, a função é estritamente decrescente a partir do zero, ou seja, no semi-eixo totalmente positivo neste caso. Registremos esta informação. Assim, f é estritamente decrescente em R mais asterisco, porque aqui eu estou pegando só os números positivos, e estritamente crescente em menos 1, 0. Desta forma, se x for maior do que zero, então, nessa condição, como
para x maior do que zero, a função é estritamente decrescente, a f de x fica menor que a f de zero. Porém, a f de zero neste caso é ln de 1 mais 0, porque o x aqui vale 0, menos 0. 1 mais 0 é 1. ln de 1 é 0. Menos 0, portanto, dá 0. Logo, o que eu observei é que f de x é menor que 0. Isso para x positivo. Agora, se o x estiver no intervalo menos 1, 0, então, como a f de x é estritamente crescente neste intervalo, eu posso dizer que a f de x fica menor que a f de 0, porque o x nesse intervalo é menor do que 0. Então, a f de x tem que ficar menor que a f de 0. Ou seja, o que eu concluo aqui é que a f de x é menor que 0. Isso para x pertencendo a menos 1, 0. Portanto, se eu somo essas duas afirmações, eu concluo que se x for maior que menos 1, o x diferente de 0, a f de x, em qualquer caso, fica menor do que 0. Ou seja, a f de x, nesse caso, é dada por ln de 1 mais x menos x, e o que eu estou dizendo é que ela fica menor do que 0. O que é equivalente a dizer que ln de 1 mais x é menor do que x, e isso se x for maior do que menos 1 e for não nulo. Isto era precisamente o que a gente queria demonstrar, portanto, o teorema está devidamente justificado. Tendo visto este teorema que utiliza apenas ideias advindas do cálculo diferencial, passemos a analisar dois exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: eu vou considerar uma série de termos positivos dado pelo somatório de k indo de 0 até mais infinito de ak, e eu vou supor que existe um real alfa maior do que 1 e um natural p maior do que 1, tais que, para todo k maior ou igual a p, esta desigualdade é verdadeira. Então, nessas condições, eu vou provar que este somatório é convergente. No vídeo no qual eu apresento o critério da comparação de razões, e foi o primeiro vídeo que eu deixei no começo dessa conversa, com o card no alto da tela, eu faço algo parecido ao que está sendo apresentado aqui. Só que naquele caso, eu considero que este primeiro termo é menor ou igual a 1. E aí eu provo que a série, então, é divergente. Agora eu estou considerando este primeiro termo maior que algo que é maior do que 1. E aí a gente prova, neste caso, que a série passa a ser convergente. Para demonstrar isso, nós vamos observar o seguinte. A primeira coisa que eu quero observar é que, para todo k maior ou igual a p, nós temos, primeiro, se o k for maior ou igual a p, como p é maior do que 1, eu posso afirmar que o k é maior ou igual a 1. Neste caso, isso implica dizer que 1 sobre k, invertendo, é menor ou igual ao inverso de 1, que é 1. Agora, multiplicando tudo por menos 1, isso me permite afirmar que menos 1 sobre k é maior ou igual a menos 1. A segunda coisa que eu vou observar
é que K vezes 1 menos AK mais 1 sobre AK. Quando eu faço isso maior do que alfa, isso é equivalente a dizer que, primeiro, como K é maior ou igual a 1, o K é positivo. Logo, eu tenho que 1 menos AK mais 1 sobre AK é maior que alfa sobre K. O que eu fiz foi dividir a desigualdade inteira por K. Como K é positivo, não altera a desigualdade. Além disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse alfa K, que está no segundo membro, para o primeiro. Então, eu tenho 1 menos alfa sobre K. Agora, eu vou pegar este AK mais 1 dividido por AK e passar para o segundo membro. Portanto, eu tenho 1 menos alfa sobre K maior que AK mais 1 sobre AK. O que me permite escrever que AK mais 1 sobre AK fica menor que 1 menos alfa sobre K. Mas eu vou escrever este 1 menos alfa sobre K da seguinte forma. 1 mais alfa vezes menos 1 sobre K. Perceba que menos 1 sobre K é maior ou igual a menos 1. O alfa é maior do que 1 por hipótese. De acordo com o teorema que nós demonstramos, isso nos permite escrever o seguinte. 1 mais alfa vezes menos 1 sobre K fica menor ou igual a 1 menos 1 sobre K, tudo isso elevado a alfa. Tendo observado essa desigualdade, agora eu vou pegar uma série de referência. Então, vou considerar agora a série somatório para K indo de 2 até mais infinito de BK, onde o meu BK vai ser 1 sobre K menos 1 elevado a alfa, isso para K maior ou igual a 2. Então, a primeira coisa que eu quero observar é que o somatório para K indo de 2 até mais infinito de BK vai ser, veja, vou olhar para o termo que define BK. Se o K for igual a 2, eu vou ter 1 sobre 1 elevado a alfa, que é 1. Se o K for igual a 3, eu vou ter 1 sobre 3 menos 1, 2. Então, 1 sobre 2 elevado a alfa. Se o K for 4, eu vou ter mais 1 sobre 3 elevado a alfa. E assim por diante. Isso me permite escrever essa série como sendo o somatório para K indo de 1 até mais infinito de 1 sobre K elevado a alfa. Como o alfa é maior do que 1, o que eu posso dizer é que o somatório para K indo de 2 até mais infinito de BK, perceba, este somatório é a mesma coisa que este segundo somatório, e este segundo somatório é uma série harmônica de ordem maior do que 1. Portanto, ela é convergente. Eu não vou demonstrar a convergência dessa série em particular, mas eu vou deixar no alto da tela um card para um vídeo no qual eu apresento séries harmônicas e mostro quando elas são convergentes ou quando elas são divergentes. Nesse caso em particular, eu tenho uma série harmônica convergente.
ainda, se eu faço BK mais 1 dividido por BK, isso vai ficar 1 sobre K mais 1 menos 1 elevado a alfa, dividido por 1 sobre K menos 1 elevado a alfa. Corto este 1 com este. Então, isso fica 1 sobre K elevado a alfa, dividido por 1 sobre K menos 1 elevado a alfa. Agora, como é divisão de frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Juntando numa fração só, eu tenho K menos 1 elevado a alfa dividido por K elevado a alfa. Como o expoente, tanto no numerador quanto no denominador, são iguais, eu posso colocá-los sobre o mesmo expoente, ou seja, isso fica K menos 1 sobre K elevado a alfa. E agora, separando esta fração que está dentro do parênteses, isso fica K dividido por K1 menos 1 sobre K elevado a alfa. Logo, o que eu tenho é o seguinte. Nós havíamos visto que AK mais 1 sobre AK, isso ficava menor ou igual a 1 menos 1 sobre K elevado a alfa. Mas isso é equivalente a dizer que AK mais 1 sobre AK é menor ou igual a BK mais 1 sobre BK. Agora, como BK é o termo geral de uma série convergente, do critério da comparação de razões, o AK também será o termo geral de uma série convergente. Vamos registrar isso. Portanto, do critério da comparação de razões, o somatório para K indo de 0 até mais infinito de AK converge. E isso era precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. No exemplo número 2, eu vou considerar duas séries de termos positivos. Uma dada pelo somatório para K indo de 0 até mais infinito de AK, e a outra pelo somatório de K indo de 3 até mais infinito de BK, onde o BK para K maior ou igual a 3 é dado por 1 sobre K menos 1 vezes ln de K menos 1. Então, a primeira coisa que eu vou observar é que esta desigualdade é equivalente a esta. Em seguida, eu vou mostrar que esta desigualdade me leva na segunda desigualdade do item anterior, do item A. E, por fim, eu vou concluir que, se existe o natural P maior ou igual a 3, tal que, para todo K maior ou igual a P, esta desigualdade é verdadeira, então, nessas condições, a série dada pelo somatório de K indo de 0 até mais infinito de AK, ela é divergente. Vamos demonstrar todos esses resultados. Inicialmente, comecemos pelo item A. Então, veja, se eu tenho AK mais 1 sobre AK, e eu digo que ela é maior ou igual a BK mais 1 sobre BK, isso é equivalente a dizer que AK mais 1 sobre AK é maior ou igual a 1 sobre K mais 1 menos 1 vezes ln de K mais 1 menos 1 dividido por 1 sobre K menos 1 vezes ln de
K menos 1. Perceba que este 1 cancela com este. E agora, como eu tenho novamente uma divisão de frações, isso me permite dizer que AK mais 1 sobre AK é maior ou igual a 1 sobre K vezes ln de K. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, vezes K menos 1 vezes ln de K menos 1. Ou seja, o que eu tenho é AK mais 1 sobre AK é maior ou igual a K menos 1 vezes ln de K menos 1 dividido por K vezes ln de K. Agora, como K é maior ou igual a 3, neste caso eu estou considerando isso, então K menos 1 é maior ou igual a 2 e o K é positivo. Portanto, se eu multiplico esta inequação inteira por K dividido por K menos 1, perceba que este termo é um termo positivo, logo eu não altero a desigualdade. Portanto, vou fazer essa multiplicação e ver se é possível cancelar alguma coisa. Perceba que este K vai ser cancelado com este K menos 1 vai embora com este. Agora, novamente, como K é maior ou igual a 3, ln de K é maior ou igual a ln de 3, porque a função ln é uma função crescente. Como o ln de 3 é aproximadamente 1,1, eu posso dizer que o ln de K, para K maior ou igual a 3, é positivo. Então, vou multiplicar os dois lados dessa desigualdade por ln de K. E, consequentemente, a desigualdade em si não se altera. Então, vamos escrever como isto fica agora para ver o que poderá ser cancelado. Perceba que, neste caso, o que eu vou cancelar é este ln de K. Agora, o que eu vou fazer é multiplicar os dois lados dessa desigualdade por menos 1. No momento que eu faço isso, eu inverto a desigualdade. Então, eu vou ter menos ln de K vezes K dividido por K menos 1 vezes AK mais 1 sobre AK. Isso fica menor ou igual a menos ln de K menos 1. E, por fim, o que eu irei fazer é somar ln de K aos dois lados dessa desigualdade. Ou seja, isso vai me levar a ln de K menos ln de K, que multiplica K dividido por K menos 1 vezes AK mais 1 sobre AK. Isso vai ficar menor ou igual a ln de K menos ln de K menos 1. Agora, no primeiro membro da desigualdade, eu vou colocar ln de K em evidência. Então, eu tenho ln de K, que vai multiplicar 1 menos K sobre K menos 1, vezes AK mais 1 sobre AK. E no segundo lado da desigualdade, eu vou colocar um menos em evidência. Então, colocando menos 1 em evidência, isso fica menos ln de K menos 1 menos ln de K. Ou seja, eu vou ter aqui ln de K que multiplica 1 menos K dividido por K menos 1
vezes AK mais 1 sobre AK, isso fica menor ou igual a menos. Agora, utilizando uma propriedade de logaritmo, ln de k menos 1 menos ln de k, eu posso escrever como ln de k menos 1 dividido por k. E por fim, eu apenas vou separar essa fração dentro do ln. Ou seja, o que eu concluí aqui, ln de k, que multiplica 1 menos k sobre k menos 1, vezes AK mais 1 sobre AK, isso fica menor ou igual a menos ln de k dividido por k, 1 menos 1 sobre k. E isto era precisamente o que eu queria demonstrar no item A. Agora, no item B, eu vou observar o seguinte. Note que para k maior ou igual a 2, o que nós temos é que se k é maior ou igual a 2, 1 sobre k é menor ou igual a meio. Multiplicando tudo por menos 1, eu concluo que menos 1 sobre k é maior ou igual a menos meio. Mas menos meio, por sua vez, é maior que menos 1. Ou seja, menos 1 sobre k é maior que menos 1. Daí, lembrando do teorema que demonstramos no início deste vídeo, eu tenho que ln de 1 menos 1 sobre k, ela pode ser expresso como ln de 1 mais menos 1 sobre k. E, portanto, isso fica menor que menos 1 sobre k, porque menos 1 sobre k, neste caso, é maior que menos 1. Ora, essa desigualdade é equivalente a escrever que, multiplicando agora todo mundo por menos 1, menos ln de 1 menos 1 sobre k é maior, menos com menos dá mais, que 1 sobre k. Ou ainda, o que eu estou dizendo é que 1 sobre k é menor que menos ln de 1 menos 1 sobre k. Neste caso, quando eu falo menor, eu posso dizer menor ou igual, porque menor ou igual significa que uma das possibilidades acontece. Neste caso, a que acontece é a menor. Assim, quando eu considero a desigualdade posta no item B, ou seja, ln de k, que vai multiplicar 1 menos k sobre k menos 1, vezes AK mais 1 sobre AK. E eu digo que ela é menor ou igual a 1 sobre k. Lembrando que acabamos de ver que 1 sobre k é menor ou igual a menos ln de 1 menos 1 sobre k. Isso nos permite concluir a segunda desigualdade do item A. Ou seja, se eu tenho esta primeira desigualdade, lembrando desta segunda, isso me permite escrever que, neste caso, ln de k vezes 1 menos k sobre k menos 1 vezes AK mais 1 sobre AK, isso é também menor ou igual a menos ln de 1 menos 1 sobre k. E isto é exatamente o que a gente queria verificar no item B, que esta primeira desigualdade me levava nesta desigualdade que está aqui embaixo. No item C,
nós vamos partir de uma desigualdade. A desigualdade que o item C propõe é a seguinte, que para K maior ou igual a P, o P é um natural maior ou igual a 3, nós temos que K vezes Ln de K, que multiplica 1 menos K sobre K menos 1, vezes AK mais 1 sobre AK, que isso fica menor ou igual a 1. Então, eu parto do pressuposto que isso é verdade para K maior ou igual a P. Novamente, P é maior ou igual a 3. Ora, como K é positivo, isso me leva a escrever aqui Ln de K, que multiplica 1 menos K sobre K menos 1, vezes AK mais 1 sobre AK, isso fica menor ou igual a 1 sobre K. Aqui o que eu fiz foi apenas dividir todo mundo por K. Porém, do item B, se eu tenho essa desigualdade, isso implica em dizer que Ln de K, que multiplica 1 menos K sobre K menos 1, vezes AK mais 1 sobre AK, que na realidade isso fica menor ou igual a menos Ln de 1 menos 1 sobre K. E do item A, isso significa dizer que AK mais 1 sobre AK é maior ou igual a BK mais 1 sobre BK. Agora eu vou analisar quem é a série cujo termo geral é BK, ou seja, o somatório para K indo de 3 até mais infinito de BK. Isso aqui é o somatório para K indo de 3 até mais infinito de 1 sobre K menos 1 vezes Ln de K menos 1. Agora, este somatório pode ser expresso da seguinte forma. Se o K é 3, então eu tenho 1 sobre 2 Ln de 2. Mas, agora K é igual a 4. 1 sobre 3 Ln de 3. Mais, K é igual a 5. 1 sobre 4 Ln de 4. E assim por diante. Eu posso reescrever esse somatório como o somatório para K indo de 2 até mais infinito de 1 sobre K vezes Ln de K. Porém, eu quero observar o seguinte. Esta série é divergente. E o que me garante isso é o critério da integral. Eu não vou demonstrar este fato neste momento, mas eu vou deixar no alto da tela um card para o vídeo no qual eu apresento o critério da integral e, dentre as séries que eu analiso, em particular, eu analiso esta aqui. E neste vídeo eu mostro que esta série é divergente. O que eu vou utilizar apenas agora é este resultado. Veja, esta série é divergente, portanto, BK é o termo geral de uma série divergente. Pelo critério da comparação de razões, o AK também será o termo geral de uma série divergente. Vamos registrar todas essas informações, então, para encerrar este segundo exemplo. Então, do critério da integral, o que eu tenho é que o somatório para K indo de 3 até mais infinito de BK diverge. Assim, do critério da
comparação de razões, o somatório para k indo de 0 até mais infinito de AK é divergente. E isto encerra a nossa demonstração. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!